quando o pastor vai pregar, assim, eu sei que o pastor, como o senhor é estudioso, o senhor estuda, faz um... Já chegou, assim, de você chegar na igreja, assim, e Deus falar assim, ó, eu não quero que você pregue isso, eu quero que você fale outra coisa, assim, sem você ter esboçado ali. Não, acontece muitas vezes, sabe? Você tem que ter uma das coisas que a gente precisa, Jefferson, na vida, e é para a vida, não é apenas para o ministério, é ter discernimento. Entender o que é a tua vontade e o que é a vontade de Deus. Nós temos que discernir isso, e somente em espírito a gente consegue. Quando a gente fala assim, ouvir a voz de Deus, não quer dizer que Deus falou, como, né, a voz que eu estou ouvindo sou a minha. É uma voz que fala no nosso coração. A gente identifica que é Deus falando. Mas eu acredito que às vezes, e acontece muitas vezes, mas eu acredito que às vezes também as pessoas expõem muito as suas vontades sobre a vontade de Deus. Eu quero pregar esse texto. O pregador tem um grande defeito. Todas as vezes que ele lê a Bíblia, ele acha que ele está lendo para pregar. Só que muitas vezes ele está lendo e Deus quer falar com ele. Né? Deus primeiro quer falar com a gente. Porque antes de ser um pregador, um pastor, qualquer coisa, eu sou um filho de Deus. E que eu preciso, Jefferson. Eu não consigo viver sem a graça e sem a palavra de Deus. Então, nós temos que entender quando é para o outro e quando é para nós. Separar isso. Quando às vezes você chega na igreja, você se preparou para pregar uma coisa e lá na igreja acontece outra, quer dizer que desde o começo Deus não quis falar aquilo. Né? Você teimou, você se preparou para aquilo. Mas desde o começo, Deus não quis falar aquilo. Deus queria falar outra coisa que você não conseguiu discernir, entender. Por quê? Primeiro, Jefferson, eu não sei quem vai na igreja. Né? Não sei quem vai na igreja. Pode ter uma visita ou não, pode ser uma pessoa diferente ou não, mas Deus sabe. Deus vai estar lá, Deus sabe quem vai naquele dia, naquela hora, e Deus sabe do que as pessoas precisam. Por isso, se debruçar sobre a palavra de Deus é importantíssimo. Eu acho que uma das coisas que está acontecendo hoje, e eu vejo como algo ruim, é não se preparar para pregar. Não fazer um exegese do texto, não compreender o texto. Nós estamos tirando coisas das nossas cabeças. Existem duas palavras que nós usamos muito na teologia, que é exegese, quer dizer, a exegese você vai no texto, lê o texto e tira do texto o que ele tem. Existe uma palavra chamada exegese, é quando você coloca no texto o que não tem. Como é que eu posso evitar isso? Conhecendo o texto. Eu aconselho a todo pregador, estude as línguas originais e estude o contexto da história. Quando nós falamos, por exemplo, a tríade hermenêutica, né? São 3 bases para você estudar a Bíblia e pregar a Bíblia. A literatura, que a Bíblia é um livro literário, ela tem escrito. Nós temos também a teologia, que é quando fala da salvação, os projetos de Deus, e a história. A Bíblia é um livro histórico. Então, Jesus falou com pessoas em um dia, em um lugar, em uma história. Nós temos que compreender o que Jesus falou. Por que Jesus falou aquilo naquele momento? Por que Paulo escreve sobre esse assunto uma carta para aquela igreja? Qual é o problema que ela estava enfrentando? Quando nós descobrimos isso, o contexto daquilo ali, se torna mais fácil de eu passar adiante. Charles Spurgeon ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, olha, eu me contento em ser apenas um repetidor da palavra de Deus. Eu não tenho que inventar coisas, eu tenho que pregar o que está no texto. E quando você não se prepara para pregar, Jefferson, você fala o que você acha. Então nós temos que repetir o que Deus diz. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Sempre.